Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriana Leucádio. Eu sou especialista em direito médico, direito da saúde do consumidor e especialista em políticas públicas na área da saúde. Há 18 anos eu fundei uma associação chamada Portal Saúde, que tem como finalidade dar assistência e consultoria para todos vocês, consumidores de todos os segmentos que eu listei acima. A nossa assessoria é sem custo, de maneira individualizada, com o objetivo de informar todos acerca dos nossos direitos em relação à obtenção de tratamento. Se for necessário, no seu caso, ter uma demanda administrativa junto à ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou mesmo uma ação judicial conduzida por advogados particulares, defensoria pública, juizado de pequenas causas, nós vamos lhe orientar, fazer toda a assistência de documentação, tudo direitinho, para que você tenha seu objetivo alcançado. Em que pese seja bacharel de Direito e de Marketing, eu não advogo, principalmente em função da ONG. Esse vídeo não tem finalidade de captação de cliente, eu gosto de deixar isso bem claro, tenho feito isso em todos os vídeos, tá? E esse, para quem não está acompanhando, é o terceiro vídeo de uma série que eu comecei a falar sobre as recentes decisões da quarta turma do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, isso mesmo, que vem ocorrendo desde dezembro de 2019. Então, eu gostaria, se você tiver possibilidade de assistir desde o primeiro vídeo, por mais que ele seja extenso, ele tem o tempo de uma live, 50 minutos, uma live de Instagram. Eu gostaria muito de poder contar com essa sua audiência, porque eu acho que você vai compreender a situação como um todo. Desse grande vídeo, eu estou tirando pequenos vídeos agora para esmiuçar um pouco mais o assunto. Então, eu já fiz um falando sobre quem era a ANS para vocês. Eu já fiz falando sobre a relação financeira hoje das maiores operadoras do Brasil, e porque uma da base das decisões negativas em prol do consumidor de plano de saúde que vem ocorrendo desde dezembro de 2019, por parte da quarta turma, como eu listei, é que os tratamentos pleiteados não fazem parte do rol de procedimentos da ANS e causam desequilíbrio econômico na relação contratual com os planos de saúde. Bom, então, como eu disse, se você quiser saber um pouquinho sobre a ANS, assiste o meu vídeo anterior e, se der, assiste o maior. E, conforme prometido, nesse terceiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o rol da ANS para vocês, o tal rol da ANS. Eu não vou precisar ir muito longe, eu vou começar esse vídeo fazendo só uma pequena pergunta para você que está do outro lado do quadrado aí me assistindo, tá? Especialmente para os 47 milhões de brasileiros que têm planos de saúde, que esse é o foco maior. Por acaso algum de vocês já necessitou de algum tratamento, seja ele um home care, uma autorização de uma cirurgia, uma prótese, uma órtese, um medicamento de alto custo, uma fertilização in vitro? Tem diversas coisas, né? Tem o tratamento para autismo. E, por acaso, vocês já receberam alguma negativa do seu plano de saúde? Já recebeu, porventura, aquela informação de que não pode ser aprovado porque não faz parte do rol da ANS? Ou porque, eventualmente, seu contrato não contempla? Pois é, acredito que sim. Desse público aí que eu estou falando, eu acredito que sim, em que pese dos 47 milhões, é importante a gente ter em mente que só 3% recorrem ao judiciário para fazer valer os seus direitos. É por isso que eu tenho a ONG, e é como ONG que eu estou aqui falando para vocês. É como presidente e fundadora de uma associação que eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, e não como Adriana Leucádio, que eu faço lives no Instagram para a gente abordar outros temas. Não, esse eu estou focando nesse projeto,
porque se nós não dermos a devida seriedade ao que está acontecendo hoje, nós corremos sério risco de perder tudo que já foi conquistado na justiça em relação ao acesso a tratamento custeado por plano de saúde. Então, como eu acredito que desses 47 milhões você já passou por isso, eu vou explicar para vocês o que é isso, então. O rol de procedimentos da ANS, a ANS, eu tenho que partir do princípio, me perdoem se eu demoro um pouco mais ou se fica redundante, mas eu tenho que partir do princípio que quem está me ouvindo aí não são pessoas de domínio técnico, né? A minha intenção é que quem esteja me ouvindo aí seja você consumidor final, seja você imprensa, seja você até julgadores e advogados, perfeito, mas eu tenho que tentar trazer uma linguagem que abranja todo mundo e eu vou partir mais para a linguagem coloquial e peço licença da Tavênia aí, se você for um julgador ou um advogado que vai me ouvir vai achar que eu estou falando algo primário, tá? Mas eu tenho que me basear como ONG, eu tenho que pensar no consumidor final, naquele que é hipossuficiente. Então, a ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É o órgão que foi criado pelo governo no ano de 2000 e que ele tem como finalidade regular a relação comercial entre o seu plano de saúde e você, consumidor final. Perfeito? Até aí, estou só relembrando o que nós já falamos. Dentro dessa regulação, a ANS ela criou um rol que ela chama de procedimentos mínimos que os planos de saúde são obrigados a custear para nós. Eu vou botar o óculos, gente, porque eu preciso enxergar aqui de perto. Então, esse famoso rol nada mais é do que a cada 2 anos ele é atualizado, ou inclusive o que está vigorando agora, ele foi atualizado em 2018, olha aí que absurdo, esse rol é atualizado a cada 2 anos, tá? E dentro dele está tudo contemplado o que os planos têm que fornecer para a gente administrativamente. Se você me perguntar, bom, além do que está prescrito, o plano pode prescrever outras coisas? Pode. A redação da ANS ela é muito falha nesse sentido. Então, se o plano achar por bem te fornecer algo que não esteja contemplado no rol por livre deliberalidade dele, ele pode. Só que eu gostaria que, se você passou por isso, se você obteve esse benefício, que você até anotasse aí o meu contato e me mandasse esse case, porque é interessante a gente contar. Eu vou deixar já até o meu contato aqui no começo do vídeo. Olha, o meu WhatsApp é 11 999 056375, antes que eu me esqueça. Para quem precisar, pode me acionar que eu respondo rapidamente. Então, retomando, galera, a ANS ela dá essa confusão, entendeu? Porque ela fala, não, é mínimo. Mas se o plano quiser, se ele achar por bem, ele pode, ele vai lá e te fornece. O Home Care te fornece, a FIV te fornece. E a gente sabe que na prática não acontece isso. Não acontece. Para você ter um exame genético, você vê, o Covid está aí, olha o que está acontecendo com o Covid. Olha a briga que está acontecendo para o Covid sem ter inclusão, olha os critérios que se criaram para você ter direito a fazer o exame do Covid em plena pandemia, olha que absurdo, tem que ter 8 dias de quadro e tal. Então você imagina para coisas bem mais complexas que são um pouco mais caras, como é que não funcionam. E foi baseado nisso que teve essa decisão monocrática na 4ª turma, que disse que todo o tratamento que havia sido conquistado pelo o paciente, desde o começo do processo, aonde se entra com a ação, se pede uma liminar, onde o paciente recebe o tratamento para salvaguardar a sua vida, teve uma sentença, essa sentença foi favorável ao paciente, o plano achou por bem recorrer para o Tribunal de Justiça, houve o recurso, o plano perdeu esse recurso, aí ele utiliza um novo recurso para tentar subir, que a gente chama de subir, né, para a 3ª instância, e ele conseguiu uma coisa que já não acontecia há muitos anos, porque os processos, em sua maioria, encerravam na 2ª instância, depois do acórdão proferido, e quando subiu, estranhamente, nós tivemos uma decisão que a gente está chamando de overruling, ou seja, uma decisão monocrática, decisão que foi proferida por um ministro,
que ele achou por bem desconsiderar tudo e dizer que não fazia jus porque o tratamento não fazia parte do rol da ANS e causaria desequilíbrio econômico. E, estranhamente, essa decisão ocorreu para um procedimento ortopédico, como ocorreu para um caso de autismo já agora em 2020, em junho de 2020. E de lá para cá, também, para vocês terem uma noção, nós já temos mais de 50 decisões monocráticas proferidas pela mesma quarta turma com o mesmo entendimento. E ainda pior, nós já estamos tendo liminares julgadas improcedentes, inclusive para câncer, com o mesmo apelo de que não faz parte do rol da ANS. Uma coisa que já estava pacificada há anos pelo judiciário. E eu vou ler para vocês aqui qual era o entendimento do judiciário em relação ao rol de procedimentos, tá? Então vamos lá, de forma geral, o entendimento que prevalece no judiciário é que o rol da ANS tem um caráter meramente exemplificativo, constituindo referência das coberturas mínimas obrigatórias, mas não excluindo outras que façam necessárias, tá? Por expressa indicação médica para o tratamento da doença coberta contratualmente. Ou seja, vamos traduzir isso aqui para você? Uma vez que ocorra o pedido de um médico eleito por você, pelos seus familiares, que vai prescrever a sua tratativa, as suas terapias, o que seja, e é de confiança, é aquele que responde civil e criminalmente pelo tratamento que você escolheu para fazer, que você está depositando confiança. Então, não há que se falar que o plano tem que determinar, nem que rol tenha que determinar se o tratamento deve ou não ser custeado. Isso está errado. Então, nós não podemos permitir que essa inversão de valores ocorra agora, em plena pandemia. Isso é muito estranho. Então, nesse sentido é que eu vim aqui contar isso para vocês e convocar para que todos nós possamos encarar essa luta, somar forças. Senhores advogados, vamos somar forças. Eu tenho convocado as entidades, ONGs, que atuam especificamente com doenças como a Abrale, como a Leucemia Zero, como a BPH, porque assim, veja, o pessoal de autismo. Por enquanto, nós estamos falando de 2 patologias, mas nós já temos 50 decisões de diferentes doenças. Então, se essa decisão se tornar repetitiva, ela vai se criar uma coisa chamada jurisprudência, onde todo o sistema de saúde suplementar será prejudicado. Todo. E isso é que nós não podemos permitir. Então, nós precisamos de pessoas que sejam formadores de opinião, pessoas que possam somar, dar voz à nossa causa, porque todo mundo é consumidor. Gente, eu estou lutando por vocês, mas eu estou lutando por mim também. Eu sou consumidora de saúde suplementar, ainda, né? Porque, de acordo com as mensalidades que nós estamos pagando, não está fácil ter plano de saúde no Brasil, mas eu ainda faço. Então, eu quero lutar pelo meu direito, porque eu posso vir a necessitar disso. E eu não quero perder esse direito já adquirido. Vocês entendem que o negócio é muito sério, galera? Não é uma coisa assim que alguns colegas, que eu tive a infelicidade de assistir um vídeo de alguns colegas menosprezando essas decisões, ou dizendo que não há com que se preocupar, que isso é uma coisa isolada e tal. Veja, não há que se preocupar no sentido de que você que está me ouvindo aí do outro lado, o cliente, estiver passando por uma negativa, por um problema, e ter que se acovardar e falar, não, então é melhor eu não entrar na justiça, porque se já está tendo esse entendimento, eu vou perder a ação. Não, não é isso. Ou ficar em pânico porque está com uma ação tramitando na justiça e está com medo de perder, também não é isso. Pelo contrário, o intuito é ainda deixar você mais lutador, brigador, para que mais do que nunca faça valer os seus direitos. Se você que estiver aí do outro lado, estiver me ouvindo e estiver com uma negativa ou está precisando de um tratamento e tudo, em vez de você, a gente está vendo o pessoal que está indo para a televisão fazer vaquinha, pessoal que perde bens, faz empréstimo para ter um tratamento que já está adquirido por direito porque ele paga o plano de saúde. E aí o plano ainda tem a cara de pau de dizer, mas o SUS oferece, se o SUS oferece, por que eu tenho que pagar? São coisas ridículas, absurdas. Então não é para desmotivar você,
que está do outro lado do quadrado, é pelo contrário, é para motivar que eu estou falando. Agora, advogado que se diz professor, querer menosprezar a causa, querer tirar o peso da causa, com o seguinte argumento de que os seus clientes estão deixando de fazer ação, estão assustados, estão perdendo clientes, isso é um absurdo, tá? Isso é um completo absurdo. Porque, galera, eu sempre falo nos meus vídeos, eu não acredito que existam vilões, nem vítimas. É uma teoria minha. Eu acho que eu não sou vítima, eu sou a criadora da minha própria história. Assim como eu acho que tudo isso que está acontecendo são criações de histórias. A gente, muitas vezes, na ânsia de obter um tratamento caro, que é necessário porque tem um filho, porque tem um filho com autismo, porque tem uma doença rara e tal, e você acha um médico de confiança, e quando você se depara com o custo do tratamento e a negativa da operadora, você se desespera, e aí vem aquele santo milagroso que aparece e diz para você assim, olha, não se preocupa, faz o tratamento com a gente, que a gente tem advogado aqui que vai ingressar com a ação para você e vai garantir o seu direito. Galera, sinceramente, eu não acho legal, não. Aí é que eu acho que vocês têm que acender o sinal vermelho. Esse tipo de conduta eu não acho legal, não. E talvez seja esse tipo de conduta que esteja fazendo com que essa engrenagem toda esteja vindo, se arrastando para chegar nesse ponto. Como eu disse, o plano de saúde ele não é só vilão. A empresa de plano de saúde ela tem que ter lucro. Ela é uma empresa como qualquer outra no mercado. Ela tem que ter lucro, ela tem que ter crescimento, até porque ela precisa oferecer isso para a gente. Então, eu sei que tem operadoras de saúde aí que estão fazendo sindicâncias, porque já apuraram esse tipo de conduta. Então, a gente tem que prestar atenção que a lei de Gerson, de lá de 70, já acabou. Eu sempre falo isso. Acabou, não existe essa de levar vantagem em tudo. Eu entendo a sua angústia de precisar dar o tratamento e acha que aquilo é a solução. Não. Aí tem um monte de gente que fala assim para mim, ué, mas qual é a diferença de que quando eu vou num médico, a secretária me dá um cartão de um advogado ou o próprio médico e tal? Galera, a diferença para mim é enorme. É enorme. Uma coisa, eu estar indo no médico, me deparar com a mesma situação e de repente esse médico fala para mim, olha, tem advogado, os pacientes que vêm aqui, me oferece e tal, pega lá com a secretária, ou eu tenho um paciente que é advogado, deu certo. Legal, ó, top. Mas ele não está se envolvendo na relação entre você e o advogado. Ele nem quer saber da relação entre você e o advogado. Ele fazendo isso para você, para te ajudar. Top! Isso é legal pra caramba, isso eu faço. Eu faço aqui na ONG. Eu digo para você que me procura, olha, vamos lá na INSS administrativa, não deu certo, tal. Pô, olha, tem aqui ó, um monte de cartão de advogado aqui no Brasil inteiro que a gente atende, que trabalham ético. Ah, mas qual é o preço? Qual é o melhor? Não, galera, não tem isso. Outro perigo, entendeu? Não comprem liminares. Não entram na linha de comprar liminar por R$2.000, entendeu? Porque isso é uma ação judicial. Demanda de 2 a 3 anos. Procura um especialista. Ah, mas Adriana, como eu sei que é um especialista ou não? Recorram ao Tribunal de Justiça, procurem o nome, cerquem-se de informação. Hoje a internet está aí, você joga o nome, você vai saber quem é, a origem, a procedência, quantas causas tem. Se vocês quiserem contar com a gente vai fazer esse trabalho também para vocês, de boa, entendeu? Porque assim, é o mínimo que a gente pode fazer para ter uma sociedade mais justa e mais digna. Então, tudo isso é o que eu falo, que está acontecendo talvez agora, seja a engrenagem de uma indústria que todo mundo fala o tempo todo, que é a indústria da judicialização da saúde. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Evidente que o rol da ANS está errado, a gente tem que pegar no pé da ANS, a gente tem que cobrar uma postura transparente e ética. Os diretores, o corpo diretivo da ANS, ele está muito mais atrelado às operadoras de saúde do que aos consumidores, uma coisa que me incomoda profundamente, porque não temos lá diretores que são representantes da sociedade, todos os membros diretores estão vinculados às operadoras, mas para isso eu vou compartilhar com vocês aqui, vou indicar
que quem quiser ter uma aula perfeita, gastar 32 minutos do seu tempo, entra no YouTube, no canal do Instituto Colabore, tá? Tem uma palestra da senhora Andréia, que ela é top a palestra dela, galera. Eu que considero especialista na área, achei maravilhosa. Então eu acho que você também vai achar, porque ela dá uma aula sobre a ANS e, acima de tudo, eles estão criando um movimento que eu quanto ONG Adriana, e a Adriana Leocádio, enquanto pessoa, também já estou participando, que é o hashtag Estamos de Olho ANS. Esse movimento você tem que participar. Você tem que saber como é que funciona, você tem que saber por onde você tem que cobrar os seus direitos da ANS. Você vê, o rol não foi atualizado esse ano, provavelmente não vai entrar novos procedimentos agora em 21, então talvez entre 22. Ela explica detalhadamente tudo isso para vocês. E, acima de tudo, essa campanha pode ter um poder enorme. Então, você que é da mídia, eu peço de novo, preste atenção nessa campanha, dê voz a isso, porque se nós não fizermos isso juntos, ninguém vai lutar por nós, gente. Ninguém. Essa é a questão. Então, nós vai perder o pessoal aí do autismo. O autismo está se manifestando muito, tem lei, tem frente parlamentar, eles estão lutando, tem advogados aí de várias associações fazendo teses, recursos, e a gente tem que agradecê-los, porque se eles lograrem êxito, vai ser importantíssimo para todo o mercado. Eu estou apoiando esse pessoal, estou junto, a ONG Portal Saúde está junto desse pessoal, são advogados do Brasil inteiro, então é bacana pra caramba. Eu recebi já chamados de diferentes ONGs de autismo pedindo essa força, e eu vou somar com qualquer uma. Mas o importante é a gente ter em mente que isso não é um problema para autismo. Isso não é um problema de uma pessoa que fez uma cirurgia ortopédica com uma metodologia minimamente invasiva. Isso é um problema para o pessoal que está precisando de um quimioterápico de câncer e já teve uma liminar negada. É um problema para uma pessoa que tem uma doença rara e precisa fazer infusão com imunoglobina, internado em ambulatório, e já está negado. Então, tudo isso é que é o problema. É problema para quem precisa de um home care na sua família, porque tem um paciente com doença neurológica ou cardiológica e já está negando. Então, vocês entendem que é uma briga de todos nós, tá? Então, eu não vou me estender. Eu já estou com 22 minutos aqui no vídeo. Eu tenho que me comprometer a fazer vídeos mais curtos com vocês, mas é que o tema mexe muito comigo, sinceramente, porque é uma causa que eu luto há 18 anos. Eu não vivo disso financeiramente. Para quem quiser especular, achar que, como eu gosto de falar assim livremente, eu não estou captando nada, porque eu não vivo disso, eu tenho outros recursos, eu trabalho na área da saúde com outros recursos, mas isso é o que eu escolhi como espinha dorsal. Eu estudei para isso, eu me especializei para isso, e é um projeto de vida do qual eu não vou abrir mão, e enquanto eu puder, eu vou dar voz a isso, tá? Então, tá aqui o compromisso de estar entregando para vocês esse terceiro vídeo, explicando rapidamente sobre o rol da ANS. No próximo vídeo nós vamos abordar um pouquinho mais sobre essa sentença e os outros casos que estão tendo. Eu vou trazer para vocês aqui, vou ler com vocês aqui as sentenças, o teor delas, e vou tentar falar numa linguagem coloquial para que você entenda. Tá legal? Eu te agradeço novamente, a todos vocês. Peço perdão pelo tempo, desejo muita saúde, que vocês cuidem da alimentação, da parte imunológica do corpo, para que a gente possa passar por essa rapidinho aí, esse novo começo, com muita responsabilidade, seriedade. Reitero, meu contato é 11 999 05 6373, eu respondo o mais rápido possível. E vamos junto, galera. Obrigada. Até mais.